Fica comigo aqui. Meus irmãos, feche seus olhos. Com os teus olhos fechados. Espírito Santo, eu tenho no meio de nós. Senhor Jesus, faça o que o Senhor quiser. Que toda a expectativa depositada em qualquer um dos homens, Jesus, aqui, que essas neste momento sejam, em nome de Jesus, redirecionadas para quem o Senhor é. Nós invertemos todas as nossas expectativas que podem ser frustradas em fé, Jesus. Nós acreditamos que o Senhor tem algo poderoso para fazer neste lugar. Você tem liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Que nada, que nenhuma preocupação, que nenhum dos nossos medos, que nenhuma dos nossos problemas, Jesus, sejam capazes de bloquear os nossos ouvidos para ouvir a mensagem que o Senhor tem. Nós nos submetemos à sua poderosa mão, Pai. Encontre aqui, verdadeiramente, filhos dispostos a te ouvir. Será que você pode tirar alguns instantes de adoração ao Senhor, cara? Pai, nós te adoramos, Pai. Nós amamos a tua presença, Pai. Nós te desejamos mais e mais neste lugar. Espírito Santo de Deus, quão bondoso és tu, Jesus. Quanta misericórdia há em ti para que todos nós estivéssemos neste lugar reunidos. Uau! Santo, santo és o Senhor Jesus. Glória a Jesus, cara. Abre os teus olhos. Vocês estão bem, gente? Amém. Glória a Jesus, eu estou sentindo algo poderoso, cara. Glória a Deus. Normalmente eu tenho sim um pouco de receio, de medo de subir aqui em cima. Isso é normal e eu espero que isso permaneça. Mas é como se hoje estivesse um pouco mais denso. É como se hoje eu estivesse indo de frente com uma densidade um pouco maior. Eu não sei o que Jesus pode fazer neste lugar, mas eu acredito e tenho fé de que são grandes coisas, cara. Para você que não me conhece, eu sou o Abner, eu tenho 23 anos, eu sou casado com a Paloma, tenho um filhinho chamado Luca, de 2 anos e meio. Sou um dos pastores, ou sirvo como pastor nessa igreja até então. Eu gostaria de pedir para que você abrisse sua Bíblia no 2º capítulo do livro de Apocalipse. Nós vamos caminhar para um entendimento hoje sobre uma das 7 igrejas, uma das 7 cartas de Apocalipse. E eu sou um cara que amo muito, eu amo muito o que Paulo fez aqui em Apocalipse. Paulo ele foi extraordinário quando ele escreve essas cartas. E é sensacional, porque tudo isso aqui vem de fruto de revelação, meus irmãos. Então Paulo está recebendo de uma canalização direta do céu, assim, é uma coisa pura, uma coisa genuína que está vindo a João nessas cartas. E há muito tempo eu bato cabeça para tentar escrever sobre essa igreja que a gente vai caminhar hoje. E eu nunca tinha conseguido escrever sobre ela. Mas hoje é o dia. Hoje é o dia onde eu vou falar um pouco sobre a igreja de Éfeso. E para que a gente possa caminhar por essa igreja, nós vamos fazer uma leitura inteira sobre a carta. Depois nós voltamos e vamos pontuando algumas coisas.
Tá bom? Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Vai dizer o seguinte: escreve o anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança, e que não podes suportar os maus, que pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. 3. E sofrestes, tens paciência, trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Vamos falar de novo isso aí? Vamos lá, falem comigo. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. E aí sigo dizendo assim: lembre-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Pois, senão, brevemente, eu virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também me aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei-lhe de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Meus irmãos, essas igrejas, elas não estão aqui simplesmente porque foram destinadas à igreja da época, gente. Se essas cartas elas estão escritas e elas estão aqui na Bíblia para nós, é porque elas talvez representem momentos da igreja de Cristo. E essa é a verdade. Talvez a representação do que está acontecendo dentro das 7 igrejas, dentro das 7 cartas que João vai escrever, é que elas representam momentos da igreja. Mas algo que é muito interessante, que nós precisamos saber antes de entrar sobre a carta de Éfeso, é o seguinte: que a carta de Éfeso, ela é para ser ministrada sobre uma igreja total, mas que ela é uma decisão pessoal. Beleza? Isso é importante para que a gente possa caminhar por esse entendimento. Talvez algo que esteja oculto, ou que você precisa prestar um pouco de atenção, quando nós lemos, é que logo no primeiro versículo, ele vai dizer que quem está falando é alguém que tem as 7 estrelas na sua mão direita, sua destra, e que caminha entre os 7 castiçais. Então, é esse Senhor poderoso. As estrelas, talvez aqui, apresentado dessa forma, como cada uma das igrejas, parece que o Senhor se apresenta de uma forma específica. E neste lugar aqui, o Senhor ele vai se apresentar de uma forma muito diferente, muito única. Parece que ele demonstra o poder. Nas outras ele também faz, mas normalmente tem a ver já com o que ele tem contra ou com o que ele tem a favor da igreja. Mas neste lugar parece que ele não está falando sobre isso. Ele se apresenta como poderoso. Eu tenho as estrelas na minha mão direita e eu caminho pelos castiçais. O que ele está falando? Que ele caminha pelo meio da presença. O castiçal representava a luz do lugar, a presença de Deus. E as estrelas, talvez aqui, queira representar o seguinte: a igreja de Éfeso, meus irmãos, tinha recebido como líderes grandes apóstolos da época. Paulo, Timóteo e até mesmo João. Tinha sido líder daquela igreja, cara. Essa é uma igreja que está localizada em uma cidade muito importante. Mesmo não sendo uma cidade principal daquele lugar, da Ásia ali, mas era uma cidade muito importante. Uma cidade portuária, era uma cidade muito influente naquele lugar. Só que aí parece que logo a princípio a gente tem um bônus. Parece uma informação bônus. A informação bônus é o seguinte: independente se grandes homens passaram por aí, vocês não devem adorar aos seus pastores, vocês devem adorar ao Senhor. Tá, mas Abner, como assim? A verdade é que ele está falando dos grandes nomes, é por isso a estrela. É por isso as estrelas, eles estão falando, cara, vocês tiveram as estrelas, mas isso não faz de vocês melhores ou piores. Isso não faz de vocês alguém diferente. E talvez aí seja o princípio de a queda de vocês. Então nós vamos começar por aqui, gente. Nós vamos começar por aqui.
Essa igreja talvez em algum momento se gabou por ter tido os melhores apóstolos, os melhores pregadores. Mas não era sobre isso. E aí quando a gente vai seguir, gente, o Senhor ele vai começar aí com muito amor. Parece que Deus ele se revela para João falar com... Vamos começar com amor, João. E aí com amor, o Senhor começa a revelar os pontos prós, os a favores. E aí ele fala, cara, vocês trabalham muito bem, são conhecidos pelas vossas obras. E aí o Senhor fala até mesmo que eles conseguiam, meus irmãos, olha isso, eles conseguiam distinguir os falsos dos verdadeiros. Entrava o irmão, eles olhavam, não, esse aí não. Esse não é da parte do Senhor. Então, nós percebemos que quando ele começa a falar aqui, no versículo 2, eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança, que não suporta o mal, ou seja, uma igreja, meus irmãos, top, cara. Uma igreja top, Uma igreja que não suporta as coisas ruins, uma igreja que está ali pura, ela é separada na sua doutrina. Uma igreja separada em tudo que faz. Ela é separada até mesmo nas suas obras, as obras são boas. As suas doutrinas, sãs. Abner, será mesmo que o Senhor consegue ter algo contra uma igreja dessa, cara? Uma igreja que consegue até mesmo distinguir qual é o falso do verdadeiro. E aí onde entra talvez a maior verdade, meus irmãos. É que, dentre as igrejas aqui, nós vamos ver que entre algumas igrejas parece que o Senhor ele olha, vê a rica e fala assim, esses são pobres. E aí, em outra ocasião, ele olha uma outra igreja e fala assim, essa aos olhos de vocês é pobre, mas para mim é rica. Meu Deus! Então o que está aparecendo aqui, o que está sendo trago aqui neste lugar é, o Senhor tem uma revelação. Mas antes de eu revelar, deixa eu mostrar para vocês o que os olhos de vocês conseguem ver. Os olhos de vocês conseguem ver uma igreja boa, organizada, prática, onde as obras são boas. E vocês até sofrem por isso. Perseverança, meus irmãos, vem de sofrimento, vem de insistência de não sofrer. Eles sangram para que aquela igreja funcione. Uma igreja top, gente. Uma igreja top. Onde as pessoas trabalhavam, nada faltava. Os obreiros alinhados, a pregação lá em cima, voando a igreja. Mas o Senhor parece que consegue ver algo além do que eles estão vendo. Além de tudo isso, nós vamos ver que lá no verso 6, ele vai falar que, cara, vocês são bons. Tão bons que vocês conseguem até ir contra as atitudes dos nicolaítas. Se você escrever no Google aí, nicolaítas, vai aparecer uma ovelha com uma face de lobo. Essa igreja ela era tão boa, gente. Os nicolaítas, como que funcionava? Vamos deixar simples. Era um falso evangelho com cara de verdadeiro. Então eles faziam de todas as formas, se infiltravam dentro das igrejas, criavam novas denominações, mas eles tinham práticas ruins, idolatria a falsos deuses. E essa igreja ela era tão boa que ela conseguia até mesmo ir contra essa doutrina que estava na época. Meus irmãos, nós estamos falando de uma igreja boa, uma igreja que aparentemente está saudável. Uma igreja que aparentemente, está voando. E é aí onde então o Senhor vira o cenário. O 2 e 3, eu só tenho os prós. Vocês são bons demais. As obras de vocês, top, cara. O trabalho maravilhoso. A esperança lá em cima. Vocês sofrem para que o evangelho avance. Meu Deus. E aí então, nós viemos no verso 4. Porém, tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Agora então, a denúncia da parte do Senhor. Vamos lá. Tá tudo bem. Mas aí o Senhor se levanta no meio da igreja e fala assim, ei, eu tenho uma denúncia.
vocês não amam. Vocês não têm amor. Mas, Senhor, como você acha que a gente zela por essa casa? Mas, Senhor, como o Senhor acha que a gente faz tudo isso funcionar? E o Senhor fala, vocês não amam. Vocês perderam o amor, cara. Meu Deus. Calma, vai fazer sentido. A gente vai costurar. A gente vai costurar tudo isso, vai ficar muito legal. E aí, meus irmãos, eu gostaria que você abrisse... Na verdade, vamos fazer o seguinte. Mateus 7, 22, 23. Abre para mim no telão, por favor. Sabe qual é o impressionante, gente? É que eles tinham boas obras, mas esperança lá em cima. Trabalhadores. E a Bíblia vai dizer que tudo isso no nome do Senhor. Isso está no verso 3. Tens paciência? Trabalhastes pelo meu nome. Em outras versões está de outro jeito. Ou seja, eles faziam tudo ainda assim no nome do Senhor, mas aí acontece algo. Quando vem a acusação do Senhor, vocês perderam o primeiro amor. Aí nós temos na Bíblia algo muito importante. O que acontece com aqueles que têm boas obras, bom trabalho, fazem tudo no nome do Senhor, mas se perderam em sua intenção? E aí Mateus 7, 22 vai dizer, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi, explicitamente, nunca vos conheci. Apartam-se de mim. Meus irmãos, existe esse lugar. Ter boas obras, bom trabalho, ser bons em esperança, ter uma igreja voando, mas não ser conhecidos pelo nosso Jesus. A igreja está na UTI, gente. A igreja de Éfeso está num problemaço. Nós conquistamos tudo. Nós conquistamos bons homens, nós conquistamos boas ministrações, nós temos os melhores apóstolos, nós temos tudo de melhor, mas perdemos o mais importante. Meus irmãos, a acusação do Senhor é terrível sobre a igreja. E aí, nós vamos entender que quando o Senhor ele faz essa acusação do primeiro amor, talvez a revelação disso é que, então a verdade é que a igreja se perdeu na intenção. Mas Abner, como assim a intenção? Em Romanos 12, 2, vai dizer o seguinte, Romanos 8, 27, vai dizer o seguinte, que o Senhor ele conhece a intenção do nosso coração. Então é muito simples, eu consigo fazer de um jeito muito fácil, com que as minhas mãos trabalhem e demonstrem algo que o meu coração não é. E é por isso o tema, gente. Bons nas mãos, ruins nos corações. Uma igreja conhecida pelo seu trabalho, uma igreja que está voando. Uma igreja que com facilidade consegue fazer tudo muito bem. Mas que a intenção tem sido conhecida pelo Senhor. E essa não é muito boa. Onde se perderam, meus irmãos. E agora a intenção já não está no lugar onde estava lá no início. Sabe o que é interessante? É que tudo isso que eles estão fazendo já tinha sido alertado. Eles são pessoas extremamente obedientes. Efésios, Atos, esses são livros. 1 João, 2 João, 3 João, todos esses vão falar sobre essa igreja. Eles obedecem, são gentes obedientes, irmãos obedientes, cara. Sabe por que eles conseguem discernir quem são os bons, quem são os falsos? É porque já tinham sido alertados por Paulo, por João. Já tinham sido alertados pelos apóstolos que tinham passado por aquele lugar. Ou seja, estão guardando ainda assim o que aprenderam. Fazendo de forma bem tranquila.
mas se prenderam tanto nos resultados em gerar ali, em entregar. Não, nós precisamos obedecer, nós precisamos gerar algo bom, nós precisamos continuar sendo influentes como nós somos nas cidades. A gente precisa ter uma igreja influente. Sendo conhecidos como nós somos com a nossa cidade boa, portuária, o maior porto que existe aqui somos nós somos os melhores. Nós precisamos trazer isso aqui para dentro. E aí acaba deixando a intenção genuína de lado. E agora eu troco a intenção do Senhor e coloco a intenção do meu coração. Qual é a intenção do meu coração humano? Meu coração carne, a intenção é, cara, eu preciso me tornar conhecido. O que eu ganho com isso? Vamos lá. A igreja está num problema, gente. Nós retiramos a intenção que o Espírito tinha. Colocamos os nossos desejos lá nele. E agora a igreja ela tem que estar cheia. Mas não. Para que o Senhor conheça? Para que o Espírito nos toque? Não. Para que eu possa postar uma foto no Instagram e falar que eu ministrei para 200 pessoas. Para que eu possa fazer parte do grupo de louvor e ser conhecido. Meu Deus! Meus irmãos, nós temos um problema. A intenção, vamos lá. Nós nos perdemos na intenção do nosso coração, meus irmãos. E o Senhor tem contra nós exatamente isso. O problema é que nós se tornamos cristãos práticos. Somos ótimos no serviço. Me dá um violão e 3 semanas e eu te entrego uma célula de 30 pessoas. Meu irmão. Me dá um microfone em 30 minutos e eu garanto para você que 10 pessoas choram. Gente, vamos lá. Pega aí. Alerta essa igreja aqui, gente. Vocês se perderam, cara. Vocês têm se tornado conhecidos aos olhos humanos e... Aonde está o seu coração? Nós precisamos encontrar os nossos corações, meus irmãos. Aonde os nossos corações estão? Qual é a sua verdadeira intenção vindo até esse lugar? Nós estamos mal acostumados, gente. Alguns vêm somente para receber e vêm na disposição de, não, o que vocês têm para me oferecer? Outros vêm totalmente prontos para, não, hoje eu vou arrumar as cadeiras. Hoje eu vou fazer, mas se o Espírito conhece a intenção do nosso coração, qual tem sido? E aí, meus irmãos, quando nós entramos nos contras, nós vamos ver que... Então, nós estamos vendo que o que o Senhor tem contra talvez esteja ligado totalmente à intenção da igreja que se perdeu. E agora as suas realizações, os seus feitos, o seu trabalho são apenas para manterem a igreja funcionando institucionalmente. Bela aos olhos dos homens e dedicados ao ponto de até sofrerem por isso. Como aqui diz, no 2 e 3. Então eles mantêm aquilo tão firmemente que eles acreditam que até aquele mártir, aquele sofrimento, aquela exposição a um problema, não é pela igreja. Não, a minha casa, tô tendo problema em casa, mas pela igreja... Não, eu não tenho muito tempo com meus filhos, mas é porque é para a igreja. Não, é porque é para o Senhor. Não é. Os meus filhos não têm tempo de qualidade comigo, mas a igreja, se me ligar agora, eu tô lá. É de madrugada? Conta comigo. A minha esposa, minha esposa... ela tem que entender. Vamos lá. E aí o problema é que a gente começa a manter uma igreja troféu. Precisa estar exposto. E aí? Olha aqui a nossa conquista. Olha aqui, que igreja bela. Olha aí. Meu Deus, tem dado certo. Tudo é mídia, tudo... Nossa, gente. Nós transformamos algo que não é nosso. A verdade é que nós estamos adulterando com uma noiva que nem minha é e nem sua é.
Eu venho para a igreja todos os dias e... Oh, meu Deus. Meus irmãos, isso é terrível. Isso é terrível, gente. Porque a gente acha que não é pouco, cara, mas é só algumas horas. Não, mas é só... A gente precisa voltar, gente, e entender qual é a intenção do Espírito. E lembra o que eu falei no começo? Isso aqui é para uma igreja inteira, mas a decisão é pessoal. É porque para cada um de nós, talvez o lugar onde nós trocamos a intenção é diferente. Para alguns talvez seja no trabalho, para outros não seja no trabalho. Mas nós precisamos tentar resgatar, achar no Espírito, procurar, de alguma forma. Orar, gritar, clamar, sei lá. O Senhor vai dar a vertente aqui de como a gente precisa fazer, mas a gente precisa resgatar a intenção do Senhor. Vamos lá. A verdade é que, será que nós, como a igreja de Éfeso, não estamos sendo seduzidos por a igreja quatro paredes, cara? Já parou para pensar nisso? Será que a gente não está apaixonado? Será que a gente não está sendo seduzido por uma igreja que nem é a igreja do Senhor? Não, Abner, eu acho que não. Tá, mas você acha que não por causa de quê? Não, porque eu... Não, mas é importante, Abner, o meu trabalho. É verdade, meus irmãos, mas o Senhor, ele não está procurando um monte de empregados CLT, não é isso que ele está procurando. A partir do momento que eu e você fomos encontrados por Jesus, nós fomos transformados em... Meu Deus. Então agora a verdade é que, muito bom, seu trabalho é ótimo, meu trabalho também é muito bom. Mas você já viu um filho espancar um pai espancar um filho porque não quer trabalhar? Meus irmãos, será que como a igreja de Éfeso nós não estamos sendo seduzidos, cara? Tem se dedicado, não. O que importa pra mim, Abner, é isso. E a gente carrega literalmente como troféus, meus irmãos. Se pelos feitos do presente, se pelos feitos do passado, não importa, mas a gente sempre conta. Eu fiz, eu consegui, olha aqui, ó. E você vem apresentando como os brasões na sua armadura, não é mesmo? Fala, não, olha as minhas medalhas aqui. Nesse dia aqui, preguei 20 almas. Cara, vamos lá, meus irmãos. Nós precisamos resgatar a intenção do Espírito Santo para nós, para os dias de hoje. E aí, então, nós lemos o 4, percebemos então que a acusação é que perdemos o primeiro amor. E aí eu te convido a ler comigo 1 Coríntios 13. Abre aí para mim no telão, por favor. E aí 1 Coríntios 13, a gente vai decorrer um pouco sobre tudo que a gente consegue fazer. Vamos lá, eu vou ler com vocês aqui. Anota, tá, gente? Essa passagem de 1 Coríntios 13 talvez seja a mais importante da sua vida. Se você ler isso todo dia, eu garanto para você que dificilmente você vai se perder. Dificilmente você vai se perder. E aí vai estar dizendo assim, ó, no primeiro versículo: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se não tivesse amor, serei como bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, de nada serei. Amor 2 vezes já, hein, gente? Vamos lá. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Sofrimento, gente, que a igreja estava passando, que ali no versículo 3 fala que eles até sofriam.
Entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada disso seria me aproveitado. Vamos lá. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se afuna, não se ensoberbece. Vamos lá, a gente vai descobrir se a gente está no amor, gente. É aquilo que a gente descobre se a intenção do Espírito está na igreja. O amor ele não se conduz a inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo a ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de meninos. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos a face a face agora. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o... A verdadeira intenção, gente, do Espírito é exatamente isso. Se eu e você não conseguem caminhar aqui dentro com paciência, com bondade, com os frutos do amor que aqui em Coríntios 13 está falando, nós nos perdemos no primeiro amor. Nós nos perdemos do amor, da intenção do Espírito. Talvez nós somos como sinos que ressoam, mas são vazios por dentro. É isso que está dizendo. E ai de mim se fosse procurar mais justificativas, se sepulcros caiados. Bom, vamos lá. Belíssimos por fora, gente, mas se sem amor de nada vale, gente. Eu posso ser muito bom com o que eu faço, eu posso ser muito bom, ter boas obras, eu posso praticar muito bem o bem. Mas se tudo isso não tiver a verdadeira intenção do Espírito, nós estamos vazios, cara. A verdade sobre a carta de Éfeso é que, meus irmãos, vocês praticam tudo muito bem, mas o amor não está aí dentro. Nós fazemos por mero prazer às vezes, ou às vezes, muitas vezes, simplesmente para mostrar para o outro o que eu sei. Nós somos acumuladores, cara, de títulos, de elogios, e ai de nós se não ganhássemos isso. Nós nos perdemos na verdade, na verdadeira intenção do Espírito. No amor, gente. Eu não consigo conviver com o outro, não consigo manter este lugar em um ambiente amoroso. Mas eu consigo manter ele de pé, com as portas abertas, funcionando durante anos. E o amor não está aqui dentro. Gente, talvez se fosse eu aqui, eu levantaria a minha mão e falava, gente, a gente precisa voltar para o amor, essa é a minha denúncia. Vamos amar um pouco mais. Vamos se preocupar um pouco com o outro e não um pouco com o que eu ganho. Até porque se eu faço, a minha mão direita, a minha esquerda está sabendo, a gente tem um problema. Nós precisamos restituir a verdadeira intenção do Espírito. A verdadeira intenção do Espírito só consegue funcionar se eu consigo amar você. A verdadeira igreja só consegue funcionar, não é, gente, com a melhor iluminação, não é com o melhor som. Se não tivesse nada aqui dentro e nós estivéssemos em amor, unidos e reunidos aqui, no nome de Jesus, essa é a igreja que agrada ao Senhor. Vamos lá, gente.
Nós não estamos batalhando dentro de uma cidade para fazer com que o nome de uma igreja cresça. Não é sobre isso, gente. Nós não queremos e não devemos querer ser os maiores, os melhores. Essa é a intenção maligna de Satanás, essa intenção. Se você não consegue fazer o pouco, se o teu trabalho, se você no seu trabalho você não consegue ter um olhar de amor pelo teu chefe, pelo teu colega, pelos teus pais, pelos teus irmãos, você tem um problemão, cara. Porque o final de tudo isso, o desfecho de toda essa história é o seguinte: aquele que crê, aquele que ouvir, esse então pode comer do fruto. E aqui talvez entre a parte mais triste dessa mensagem, é que talvez alguns de nós consigam participar do fruto e comer dele, e outros de nós não. É uma decisão pessoal, gente. Nosso evangelho não se movimenta mais por amor, gente. Nós se movimentamos por aquilo que eu consigo. O que isso me dá? Como eu já falei em outras mensagens, qual é a pedrinha que eu vou colocar na coroa minha agora? Que falso evangelho é esse, gente? Preocupados em ajuntar tesouros terrenos, a gente sabe no que isso vai dar. A traça e a ferrugem consomem. Mas existe um lugar onde eu e você conseguem ajuntar tesouros que são inconsumíveis, incorruptíveis, que eles não se têm fim. Mas isso só é possível se em amor, gente. Isso só é possível se em amor, cara. Se eu não consigo suportar... Vamos entrar pro básico. Se eu não consigo olhar para tua casa e suportar você, infelizmente no céu um de nós dois não vai poder estar. Meu Deus! Fala, Deus! Sabe qual é o triste? Nós estamos tendo que tratar de coisas que são primárias. Isso aqui você já sabe. Mas a gente não faz, gente. Isso aqui é coisa do primeiro evangelho, aquilo que você foi alcançado lá atrás. É por isso que essa passagem fala o primeiro amor. Ela está falando do que era crucial, do que é a base do evangelho que eles estão tentando falando que eles vivem. A base, eles se perderam na base. Então a resposta do pastor, inclusive, que ele estava usando. E é a verdade, onde a igreja se perdeu? Na base, cara. Nos fundamentos básicos, cara. A gente não ama. Olha isso, gente. Você consegue entender que se não fosse a morte de um homem, o fruto do amor de um homem, o fruto de um Deus que se desfez de toda a sua glória, o fruto de um amor tão grande que se desfaz de um lugar aonde não tinha dor, aonde já não tinha mais choro, aonde ele não conseguia ser tocado por nada que era ruim. Ele se desfaz de tudo isso, pega tudo isso e coloca de lado e fala assim, não, por amor a esses, eu vou e eu sofro. Meu Deus. Se não fosse amor, eu e você não estaria aqui. É negligência minha e sua, cara. E sabe o que é interessante? Na passagem dos talentos, se eu não me engano, o servo dá uns talentos para 3 servos. O senhor dá uns talentos para 3 servos. 2 deles multiplicam esses talentos. E um desses enterra o talento. Até que o senhor volte. Vocês vão entender aqui. E aí vai dizer que ele chama o primeiro e fala assim, cara, servo bom e fiel. É isso aí. Vou te colocar no muito. Ao segundo, servo bom e fiel. Foi fiel no pouco? Vamos pôr no muito. E ao terceiro, ele fala, servo negligente. A gente sempre achou, meus irmãos, que o problema era outro. Mas, na verdade, um grande problema é a negligência. O que faz aquele servo ser julgado e jogado fora, lançado fora, é negligência.
Talvez você nunca tinha prestado atenção nisso, mas essa é a verdade. A palavra é negligência. O que faz aquele servo... Você fala assim, mas aquele servo não roubou nada. Ele ganhou um, guardou um, devolveu um. Isso não é fidelidade? Não. Porque ele agiu negligentemente. O Senhor deu algo para mim e para você. E agora, se ele voltasse, ele olhasse para mim e para você e falasse, agora, cadê? Nós nos preocupamos muitas vezes, gente, em guardar. Nós nos preocupamos muitas vezes em não. Eu não vou me expor ao erro para não dar errado. Eu não vou colocar o pé porque... eu não sei se a minha fé aguenta, então não vamos. E a gente acha que isso é bom. Por quê? Porque eu não erro. Porque eu não tento, porque eu não avanço. Só não, tá tudo bem. Mas a negligência que faz aquele servo ser lançado fora, gente. A verdade sobre essa igreja, que é uma igreja negligente. Sobre Éfeso é uma igreja negligente. O Senhor está tendo que vir tratar sobre algo que é muito base. Gente, vocês foram alcançados por amor. É mais ou menos isso que a carta está dizendo. Ainda mais, se eles tiveram como líder Paulo, com certeza Paulo falou sobre isso. Paulo amava falar sobre isso. Se não fosse a graça, nós não estávamos aqui. Então, com certeza, eles ouviram isso. A graça é fruto de amor, gente. É favor imerecido. Isso é amor puro, genuíno. Mas eles se perderam. Não, vamos enterrar aqui. A gente mantém do jeito que os apóstolos deixaram. Mas essa não era a intenção do Espírito, gente. E agora nós estamos de frente à possibilidade do Espírito vir. E bom, as condições para que Deus sendo um Deus muito bom, Deus muito amoroso, ele já começa fazendo os elogios, em seguida ele vai, e fala os contras. A gente identificou agora, entendemos, primeiro amor, então está tratando de base, está tratando de amor na base, então é o básico. É o básico. Vocês se prenderam em outras coisas, esqueceram o amor, então vocês precisam voltar para o básico. E aí nós vamos ver as condições do Senhor. O Senhor ele fala, não, olha, essa é a minha denúncia. E em seguida ele fala assim, mas eu tenho um caminho, eu tenho uma solução. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui na igreja. Na igreja de Éfeso é isso que está acontecendo. Eles estão lendo a carta pensando, meu Deus, estamos no BO. Aí de repente, uma esperança. Aí eles começam a gritar, sabe aquele filme do Era do Gelo? Nós vamos morrer! Aí nós vamos viver! Tá mais ou menos assim aqui. Até então eles estão olhando assim, cara, o cara está falando, não, nós vamos morrer. Ela fala, não, mas eu tenho um jeito, nós vamos viver. Aí vem as condições do Senhor, cara. E aí as condições do Senhor, elas são bem simples. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. E aqui tem algo muito interessante. Se você não sabia o que era arrependimento, como é um arrependimento verdadeiro, você vai saber hoje. Lembra-te de onde caíste. Está falando de espírito. O único que é capaz de nos trazer à memória aonde nós erramos com ele mesmo, esse é o espírito. Porque a nossa carne milita contra o... Então, se tem uma coisa que a sua carne não quer, que você te lembrar aonde você caiu. A menos que fosse para acusação. Mas não é esse o caso. Nesse caso aqui, se trazer a memória, então eu vou conseguir me arrepender. Então, nós estamos falando de um toque no espírito. O segundo é arrepende-te. Um toque na alma. Por que alma, gente? Porque arrepende-te, nesse contexto, vem de um ato que eles faziam. Antigamente existia um ato de se arrepender. O ato de se arrepender era ir, colocar suas vestes, muitas vezes. Alguns faziam propósito de andar com vestes de saco, outros então tinham um outro ato também que era rasgar as suas vestes em meio a um lugar onde era queimado os holocaustos, se cobriam de cinzas, certo? E ali ficava. Igual os worshipeiros de hoje que gostam de babar no chão, misturar choro, ranho e baba.
Quando acontece isso é que a presença foi forte. Hã? Eu sou desses, irmão. Gosto? Eu gosto, cara. Teve uma época que eu, Vinícius e Gabriel, ficava um em cada canto, choro, ranho e baba. Você não conseguia entender. É verdade, cara. Meu Deus. Era feio de ver. Feio, cara. Sabe aquele choro feio? É nesse lugar. Quando você entra nesse lugar, é o lugar que tocou, então, um arrependimento. Beleza? Então, esse arrepender-te está falando de alma. Então, lembrar, espírito, arrepende-te. E alma, por quê? Porque era constranger a mim mesmo. Entender e me colocar no lugar de humilhação. Isso é alma, gente. E aí, o terceiro é volta a praticar as obras, as primeiras obras. Obras é mão, é carne. Então, o verdadeiro arrependimento, ele só é gerado quando ele muda a rota do meu espírito. Ele começa, então, agora a seguir um espírito do Espírito Santo. O Espírito Santo ele começa a nos guiar. Mudamos a rota. Esse é o verdadeiro arrependimento. Se você não sabia como ele era gerado, agora você sabe. Arrependimento, como é? Quando o Espírito começa a nos conduzir, ele mudou. Quando a minha alma, ela agora começa a se submeter, ela é humilhada. Nós colocamos ela para baixo. A Bíblia vai falar sobre homens que não curvam as suas nucas, né? Vamos falar no termo de hoje, para não usar a palavra difícil. Homens de cerviz dura. Então, quando toca a nossa alma, a nossa cerviz faz isso aqui. Nós começamos a sentir vergonha, nós começamos a colocar para fora, meu, estou errado. Então, tocou agora. Então, o meu espírito, esse é um verdadeiro arrependimento. Quando toca o meu espírito, quando toca a minha alma, e agora então, quando as minhas obras mudam, e eu volto agora a fazer obras puras. Por que obras puras? Porque vai falar das primeiras obras. As primeiras obras não é aquela que eu faço sabendo quais são os resultados, gente. O que está querendo dizer aqui é aquilo que eu fazia na pureza. Aquilo que eu fazia sem ter uma má intenção por trás de tudo. Sem tentar, o que eu vou ganhar aqui? Então o verdadeiro arrependimento é aquele que toca espírito, alma e corpo. Isso é importante, gente. Isso é importante. Porque o que o Senhor está dizendo no capítulo 5 é o único jeito de vocês voltarem a este lugar do primeiro amor, voltarem à intenção do coração mal de vocês, da carne mal de vocês, para uma intenção agora boa e guiada pelo Espírito é se arrependendo genuinamente, sendo tocado no espírito, na alma e no corpo. E aí o Senhor segue dizendo no versículo 5: pois se não, ou seja, se vocês não fizerem isso, não se arrependerem genuinamente, brevemente eu virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Então, gente, é o único lugar, o único caminho para nós resgatarmos essa igreja. Nós resgatarmos a igreja que o Senhor deseja. Não uma igreja agora, então, que se preocupa muito com o trabalho. Não há nada errado nisso, gente. Nós temos que entregar o melhor mesmo. Espero que esteja ficando claro. Vamos lá. Os campos, eles estão como? Tá aí, tá disposto para ser colhido. Precisa de trabalhador mesmo. É isso aí. O trabalho não é mal. O problema é a intenção. É quando nós nos perdemos na intenção. Então agora nós entendemos que nós precisamos restituir a intenção do Senhor. Ter amor uns com os outros. É o versículo 13 do capítulo 13 de 1 Coríntios. Dentre todos esses, o mais importante é o amor, cara. Se você não ama, se você não consegue amar, se você não consegue amar o teu próximo, se você não consegue ter contato com gente, tu tá com problema. Se tu não consegue amar, se tu não consegue trabalhar em união ali tranquilamente, é porque... Vamos lá, vamos trabalhar no princípio. Vamos voltar na base. Vamos voltar para o primeiro, cara. É por isso que fala primeiro amor. Então essa é a condição do Senhor.
E aí nós vamos ver claramente o que o Senhor está dizendo. Éfeso, vocês são bons, cara. Vocês são bons no que vocês fazem, a igreja de vocês está linda. Vocês, cara, vocês estão voando, esperança, tudo. Meu, estão até se martirizando, mas vocês estão com a intenção errada. Vamos lá, se arrependam e voltem o coração para o Senhor. Se isso acontecer, eu não tiro a minha presença daí de dentro. Essa é a condição, gente. Se vocês se arrependerem genuinamente, então eu não retiro o meu castiçal. Castiçal, gente, é um lugar onde colocava as velas. Representação do tabernáculo de luz. Se eu tiro a luz, agora eu permaneço somente com a escuridão, com as trevas, cara. Se como nos dias de Éfeso, se eu fizesse uma pergunta, será que nós queremos viver em trevas, cara? Você já imaginou a gente passar 2 horas aqui dentro, reunidos, falando de Bíblia, trabalhando, mantendo tudo organizado, e a presença do Senhor não está aqui dentro? Você já imaginou isso, cara? Já imaginou você chegar aqui e você não ter o sentimento de, cara, Deus está aqui. Você cantar um louvor e o louvor vazio. Existe esse lugar, existe essa possibilidade da gente transformar isso aqui num clube, gente. Nós não podemos cair nesse lugar, gente. É ótimo, gente, vir aqui conhecer irmãos, é ótimo vir aqui desfrutar de gente. Aqui a gente cria vínculos poderosos e a gente cria amigos aqui dentro, tudo, mas se isso aqui se tornar um clube onde eu venho, frequento, pego o que eu quero e saio lá para fora, eu tenho um problema. Se você veio aqui hoje, se você está aqui hoje, é porque é simples e fácil. Não importa qual a intenção que você entrou, mas agora que você me ouviu, não seja negligente. Resgate a intenção correta. Qual é a intenção correta? Amor, amar. Não, mas Abner, eu estou precisando de algo. Tá tudo bem, gente. O Senhor, Ele é capaz de fazer tudo. Mas só não saia daqui como um servo mau, como um servo negligente, que mesmo tendo ouvido isso, você coloca as coisas debaixo da terra e fala assim, não, pode esperar. Usando aquela frase clichê, e se hoje for o último dia? E se for a última oportunidade, cara? Aonde está o nosso coração, cara? O Senhor, Ele é capaz de mover tudo, gente. Ele é capaz de mover financeiro, saúde, emocional. Ele é capaz de transformar, mudar, cara. Mas qual é a minha intenção? Nós não podemos entrar por essa porta como consumidores, gente. Só que não é um mercado que eu entro, pego o que eu quero e saio para fora. Como diz o pastor Eduardo, isso aqui talvez seja mais comparado com uma cozinha pública, onde existe um nutricionista, existe um cozinheiro e existe um homem que está servindo. 3. Mas quem decide que vai comer não sou eu. Está no prato, eu tenho que pegar e tenho que me alimentar. E é isso aí, vamos para frente. Essa é a verdade sobre a igreja. Eu não entro aqui desejando o que eu quero comer, qual é o alimento que eu quero receber hoje. Muito pelo contrário, eu entro aqui e tenho que ter essa consciência de que assim, e aí, Pai, o que é que o Senhor tem? Nós precisamos restituir, gente, a cultura de culto. Se a gente for destrinchar um pouco, eu já estou terminando. Quantos aqui me dão mais 5 minutos? Lembra de sua mão, me dá mais 5 minutos? É isso aí, aquela piada básica. 5, 5, 5, eu devo ter tido mais umas 4 horas aqui.
Eu tô terminando, tô falando sério. Mas essa é a verdade, gente. Se nós entramos por essas portas como consumidores, nós temos um problemão. Porque sabe o que acontece? Eu começo a ouvir a mensagem e eu penso, isso não é pra mim não. Legal, mensagem boa, mas essa não é pra mim, não é pro meu momento não. Eu me tornei consumidor, cara. Eu começo a olhar e falar, essa não tá boa. Avaliando, cara. Só que a verdade é que eu e você somos como moradores de rua. Nós dependemos dessa cozinha pública. Se não for a graça, se não for o amor desse Deus que se despiu de sua glória, nós não temos nada, cara. A verdade é que se eu e você conquistar o mundo inteiro, mas esse mesmo assim fizermos fora do amor, nós perdemos tudo. Nós chegaremos nos últimos dias e talvez conseguimos dizer, mas Senhor, frequentei tanto aquela igrejinha lá. E aí o Senhor fala, amiguinho, afasta de mim, por favor, que eu não te conheço, cara. Essa é a dureza, mas é a verdade do Evangelho, gente. Essa é a parte dura. Mas é só até a gente assumir o nosso lugar. Quando a gente assume o nosso lugar, fica bem tranquilo, gente. Vai por mim. Quando a gente assume, quando você fala assim, não, beleza, então se é isso, eu quero, vamos lá. Vamos pra frente, você vai ver, fica leve. Fica uma bênção. O Senhor entra com as coisas, o Espírito Santo começa a nos guiar, a gente começa, nossa, fica muito leve. Fica uma beleza, de verdade mesmo. A gente passa pelos problemas sabendo que não está tudo bem. Se eu morrer, vou pro céu. Brincadeira, você nunca pensa assim. Mas você sabe, você sempre está com uma fé além. Você fala assim, não, vai resolver. Eu sei que vai. Nós precisamos resgatar a intenção, gente, genuína do Espírito para nós como igreja. Nós precisamos resgatar essa verdadeira intenção do Espírito, gente. Nós precisamos desenvolver um pouco mais de amor aqui dentro. E não trabalho. Você ser bom no que você faz é uma bênção. Mas fazer isso sem amor é vazio demais. Não se percam na intenção, gente. Não acumulem tesouros para si, não. Não acumulem tesouros terrenos. Não busquem os lugares mais altos, não. Procurem estar aos pés. Procurem estar... Se não tem lugar na mesa, tá tudo bem. Só olha para o Senhor e fala assim, não, mas as migalhas me dá aí, cara. É chegar nesse lugar, cara. É chegar nesse lugar, gente, como igreja. De verdade, essa é a igreja que o Espírito precisa, que o Espírito espera. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós precisamos ser resgatados por Ti, Espírito Santo de Deus. Se os nossos corações estavam distantes demais, cara. Se as nossas verdadeiras intenções eram más, eram ruins, nós também sabemos que o Senhor é o único que pode nos convencer de todo pecado, de toda maldade. Se nos perdemos, Senhor, nos acorda hoje, Espírito, por favor. Se nós tínhamos nos perdido, que hoje seja o dia de nós nos levantarmos e assumirmos o nosso lugar de novo. Senhor, não nos torna esses evangélicos práticos, mas fere genuinamente o nosso coração, Senhor. Nós não queremos, Jesus, ser guiados pelos desejos carnais, maldosos,
pelas intenções ruins que nós temos. Nós queremos ser guiados por você, Senhor. Que tudo aqui neste lugar, que tudo que nós temos construído, Jesus, nos perdoe se em algum momento nós estávamos construindo para os nossos próprios interesses, Senhor. Nos perdoe se nós estávamos acumulando tesouros terrenos. Mas que hoje verdadeiramente seja o dia ao qual nós colocamos tudo aos teus pés. Tudo que nós acumulamos, Senhor. Nós queremos ser assim como Maria, Jesus. Quebrar todo o nosso bom perfume, ou todo o fruto do nosso trabalho, nos teus pés, Jesus. Muda, Jesus, o tema mesmo dessa mensagem, de mãos muito boas, mas os nossos corações maus. Nós queremos ter os corações bons, Jesus. Corações amáveis. Nos conceda corações pastorais, Jesus. Corações de cuidado, que se preocupam uns com os outros, que entendem que o avanço não é possível sozinho. Nós precisamos de você. Nós nos submetemos à sua potente mão, Jesus. Deus, muito obrigado, porque o maior exemplo de amor foi dado por ti e pelo teu filho. Se não fosse aquele amor, se não fosse o amor que foi dilacerado numa cruz, se não fosse aquele amor que sofreu uma morte vergonhosa, se não fosse aquele homem vertendo todo aquele sangue, Jesus, se não fosse você, nos perdoa, Jesus, se nós estávamos distantes. Que essa mensagem seja agarrada no nosso coração. Que nós saiamos daqui, Jesus, totalmente cativos pelo teu amor. Que dívida nós temos. Quão impagável é o favor imerecido que recebemos. Nós só podemos fazer algo, Jesus. Receba todo o nosso ser, Jesus. Se você pode, começa a dizer que você entrega tudo para Ele. É a única coisa que nós temos. Nós somos ruins, gente. Não procure dignidade em você. Nós somos indignos. Coloque de pé, gente. Permaneça com seus olhos fechados. Permaneça com seus olhos fechados para que não haja constrangimento. Se você entrou por essa porta,